Graça e paz, meus amigos, irmão e irmã, que a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo esteja na vida de vocês, de mim e de todos. Que eu quero primeiro mandar um abraço grande para o povo do YouTube e vocês que realmente estão se inscrevendo, se não se inscreveram no youtube.com, dá um joinha para nós. E a todos aqueles que acompanham a Princesinha nas programação diária. E hoje, para a honra e glória de Deus, estou aqui com aquela alegria, graças a Deus, porque Ele me trouxe para me falar deste amor tão maravilhoso e mostrando o significado do batismo. Então, palavras para você, o assunto está no livro de João, capítulo 3, de 1 ao 11. Esta é a programação desta tarde para vocês, queridos amados. Vamos ao assunto que é mais interessante, é mais profundo, mais sábio e eu creio que vocês querem saber a realidade do batismo com o Espírito Santo e esse batismo sem ninguém saber se foi batizado, o próprio que recebe. Não é isso? Então o esclarecimento a gente vê dentro da Escritura Sagrada, dentro da Bíblia. Por isso que nós, estamos só para mostrar dentro das palavras do nosso Salvador. Quando ele disse de por todo mundo, pregar o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Vamos ver a crença e as descrenças, não é? A realidade e o contexto e o texto do que significa o batismo. Texto do que significa o batismo. E o contexto daqueles que realmente é batizado e não sabe nem se foi batizado. Nós vamos para a realidade deste assunto de hoje, ok? Vamos, palavras para você. É uma palavra muito interessante, né? Isso foi que João disse para aqueles que estavam batizando e disse também para Jesus. Fala assim, Jesus falando do novo nascimento a Nicodemos. Havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, tinha autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se à noite com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois Jesus, pois ninguém podia fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. Preste bem atenção. O Filho de Deus fez sinais, curou, orou. E tem passagem na Bíblia que Jesus chegou até a orar para aquele povo de Jerusalém. Mas Jesus lhe respondeu, em verdade, verdade te digo. Jesus disse isso. Em verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. A resposta para Nicodemo. Jesus disse para Nicodemo e para você, para mim e para tudo do universo. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta para Nicodemo e para você. Vamos ver e vamos explicar o texto do significado do batismo. Quando João estava batizando, João não batizou criancinha, não. João já estava batizando adulto, gente sabido, que já conhecia, já pisava dentro daquela água, para ir lá ao encontro de João, já tinha se arrependido daqueles malfeitos que ele tinha fora d'água. E então, depois que João começou a batizar, se aproximou-se Jesus, olhe, enquanto aqueles que estavam batizando, Jesus veio e se aproximou de João, para João batizar Jesus.
Preste bem atenção. Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Quem não nascer de novo. Ó, aí você pode me perguntar: quem não nascer de novo, como? Mas Jesus está bem explicando aqui. 3 de João e o versículo 3. Quem não nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O batismo é um símbolo de arrependimento de pecado. Você pode me responder, eu perguntar. Sim, se é o batismo significa arrependimento, e Jesus entrou na água, se arrepender de quê? Ele só entrou com amor. Ele só morreu pelo amor. Derramou sangue pelo amor. E se batizou para dar um exemplo a você, dar um exemplo a mim, e dar um exemplo desses que batizam a meninos que não sabem nem sequer que está nascido. Não está dentro da Bíblia, não. Dentro da Bíblia está isso aqui. Quem não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Não vê, não é entrar. Não é entrar, não. É não ver. A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Meus queridos, nascer. Quando Nicodemo, Jesus disse isso a Nicodemo, eles olhou para Deus, disse, Jesus falou: Senhor, como é que eu tão grande, eu já um homem, voltar a nascer de novo, quer dizer, entrar no ventre da minha mãe para nascer? Aí foi quando Jesus disse aqui: em verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer e não se batizar. Quer dizer, nascer de novo. Nascer. O símbolo do batismo está correspondendo dentro da água quando você é mergulhado por o seu orientador, aqueles que estudou com você 30 dias, 40 dias, deixou você bem preparado, o significado do batismo, aquilo que você realmente está dentro do seu corpo carnal, entra para dentro d'água, fica lá embaixo, ressuscita para Cristo, para ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, é isso, se arrepender dos pecados, do que você fez. O batismo é um símbolo de você ver Jesus quando nasce de novo. E Nicodemo teve essa dúvida, não sabia, explicando nós para hoje, naquela época, Jesus explicando para Nicodemo, e eu estou dizendo para você o que a Bíblia está mostrando, o que João disse e Jesus falou: quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Prestando bem atenção, então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? O que Nicodemo disse para Jesus? Para nascer a segunda vez? Não, não. Nasceu da carne, agora você vai nascer do Espírito. Nasceu da carne, você vai nascer agora do Espírito, que significa o batismo com o Espírito Santo. Se você não nascer, se você não receber o batismo do Espírito Santo, você entra naquela água, toma só um banho, acabou. Com o banho que você tomou, não tirou a impureza que você foi com ela para dentro d'água. Saiu do banho com a mesma impureza. Mostrou que foi batizado, mas a impureza não saiu. Você tem que sair aquela impureza quando você é batizado com o Espírito Santo. Aí sim, sai todas as impurezas do corpo. Aí é uma nova criatura, morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Jesus respondendo: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui em cima é não ver. Mas quando no verso 5, se não nascer da água e do Espírito, não vê, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer do Espírito.
da água é uma lavagem que você toma para lavar os seus pecados. O Espírito Santo é quem faz aquela purificação dentro do nosso corpo para a gente nascer e dizer: Senhor, a vida que eu vivia na carne, eu vivo na fé. Saindo desta água, ficou a impureza numa profundeza da água e eu saí com uma nova criatura diante de ti. Não eu, mas tu quem vive em mim. O significado do batismo com o Espírito Santo é esse. Tá certo? Este é a chave central, mestre, da palavra de Deus sobre o batismo do Espírito Santo. Este aqui é o caminho de encontro com Jesus. Este é o plural. A resposta de você ver é essa: seguir. Quando você mostra realmente onde é que está a verdade, onde é que está a palavra certa, correta, bem certinha. Não para ter esse desvio, não pode chegar e se batizar. Pode levar realmente quem você quiser. Mesmo depois de grande pode ir se batizar. Mas não está certo. Não está certo. Você pode perguntar: oxe, o irmão está falando que depois de grande pode se batizar. Já está dizendo agora que entra para se batizar e não está certo. Como é que não está certo? Como é que não está certo? Meus amados, a purificação, isso pode você adquirir realmente no abrir e fechar de olho. A sua honestidade diante da nação, diante de Deus, Ele sabe de tudo. Ele pode lhe transformar, porque Ele chama você do jeito que está para entrar dentro dessa água, para receber o poder, receber o Espírito Santo dEle. E aquele pastor, aquele que estão ali, aquele ministro da palavra de Deus, vai levantar a mão na sua cabeça e pedir as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para você nascer da água. Não é preciso você fazer como Nicodemo disse, que não pode, não tem como. Você nasceu, cresceu, conheceu, fez realmente aquilo que não é da palavra de Deus, mas você quer ter uma nova vida, você quer ter um novo pensamento. Você realmente quer ter uma estrutura totalmente diferente, não do mundo, mas de Deus. Sim, bonito. Vamos para a Escritura Sagrada, vamos para o batismo, vamos fazer aquilo que Deus está mostrando, pedindo dentro da Escritura. É isso aqui, o significado do batismo. Não precisa você fazer o que Nicodemo disse. Só, volta, pega tudo aquilo que está dentro desse corpo aqui, dentro dessa imagem aqui, que sai daqui. Os olhos viu, cobiçou, está dentro aqui, vai para aqui dentro. Aí começa trabalhando aquilo enquanto Deus está batendo na sua porta, lá em Apocalipse 3:20, e você continua com a porta fechada e só aquilo circulando. Vem para aqui, sobe para a mente, os olhos estão vendo e a purificação o inimigo está vendo. O inimigo está vendo, ele não está sabendo o que você está pensando, mas os olhos seus estão direcionando ali, só naquela direção. E por ali é que ele pega nós. Naquela fraqueza, por aí é que ele pega. Ele não sabe do meu pensamento, ele não sabe do seu pensamento, entendeu? Deus não deu esse poder a ele, mas naquela ação, naquela prática, realmente que é o pecado que você trabalha, trazido, mostrado, levado, que é o fruto dele, que você costuma fazer. Quando você sai dali, você entra para nascer com o Espírito, sai daquela profundeza da água, deixou o mal feito do inimigo ali e volta para os braços de Deus. Ele vai morrer afogado, que para ele não tem mais perdão, nem julgamento, que ele já foi julgado, dentro de lá do Éden. E hoje a tradição do inimigo é mais casal. O inimigo hoje está trabalhando na vida de muitos casal, de muitos, nem do namoro, não é daquelas pessoas que precisa conhecer, ele não trabalha, está trabalhando na vida do casal, só do casal. Você pode perguntar: mas irmão, por que é que isso é na vida do casal? Porque começou logo naquele casal lá no Éden. Ele começou logo lá, levando aquela palavra tão bonita para a mulher se salvar, para a mulher ter a vida eterna, se conhecer do bem e do mal. Tudo isso ele disse para ela, aquela coitada, leva para o marido. E o marido comeu, e hoje a fraqueza está aí, que ele se engrandeceu para aquela força ali. Mas Jesus foi logo preparar aquele colégiozinho dentro do Éden e disse logo a ele: Adão, come de toda fruta, agora essa daqui que eu estou te mostrando nunca comerás, porque no dia que comer certamente morrerás. Jesus disse isso para ele, para o que foi feito com a mãozinha santa dele,
Aí ele fez a mulher, mas cadê que o inimigo mentiroso que está lá no livro de João 8, verso 44, não foi lá em Adão dizer, não, Adão, pode comer que no dia de comer tu não morre não, fica conhecendo do bem e do mal. Jesus fez a mulher e disse a Adão, é preciso o homem não estar só, ter a sua companheira. Aí um sono profundo em Adão, tirou a costela, né? A Bíblia mostra sobre isso, e ele fez a mulher. Ele veio por trás, levou aquela mentira, que foi uma grande mentira, e a mentira se espalha pelo mundo, entendeu? Quando ele fala que ele é o pai da mentira, porque se é pai, tem filho, entendeu? Ele já trouxe uma terça parte dos anjos, que é filho dele, é mentiroso, acompanhou ele porque dá crença à mentira, e hoje ele está levando isso. Quando ele vê uma alma entrar na água, ele vê o procedimento daquela alma que não teve prática, não teve estudo, não teve nada, ninguém se sentou, ninguém pegou a Bíblia e disse, vamos ler, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Ele não fica nem muito preocupado ele fica, porque ele sabe que não vai nascer nada, vai continuar um banho e sai, acabou. Mas aqueles que ele vê estudando profundamente, se arrependido, entendeu? Voltar, não aquelas práticas do pecado, sair das práticas do pecado, voltar aos braços de Jesus. Se não voltou, se entrou e não saiu, mas vai voltar, não vai entrar nos braços do nosso Salvador, é quando ele fica irado. Principalmente o casal, ó, porque ele vai pegar o quê? Antes do namoro, teve alguma coisa, com A ou com B, pouco me interessa. Mas ali casou, não se pode casar com duas no mesmo tempo, pode ser casamento dividido, não sei, mas ele vai em cima daquilo. Então ele vai mostrar aquela que realmente era feia para aquele, muito bonita, linda, perfumada, daquele jeito, modificada, que ele se transforma. Aí vem para cima daquela beleza, e aquele beleza ali realmente não está batizado, não está profundamente selado com o Espírito Santo de Deus. Aí olha para ela e quer dar aqueles altos e baixos, né? Como o povo diz, né? Aquela casquinha de banana que ele joga e escorrega. Então fazer aquelas bonitezas. Aí é que ele trabalha em cima do casamento nesse ponto. Mas quando ele resiste, que ele vê aquelas coisas, ele pode dar a resposta. Eu não te quero, porque se eu te quisesse eu estava contigo. Mas a mulher que Deus me mostrou foi essa, dizendo isso, que ele está ouvindo o que é que o cabo está dizendo. Mas ele começa sempre a tentar, mas vai chegar um momento que Deus dá aquela oportunidade, deixa o homem viver à vontade, e mostra aquelas coisas. O inimigo traz aquelas bondades, o inimigo mostra aquelas coisas, e ele vai se belezando, mas depois vai pensando, minha esposa é essa, Deus me deu esse, me selou com o espírito desse, nasci de novo, e o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, e a mulher que ele me deu foi essa. E ele começa a sentir, mas vai chegar um ponto, ele cansa, ele sabe que não tem mais jeito. Quando você é selado, quando nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, meus queridos, não tem coisa melhor do que você levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por um casamento que você tem, pela uma vivência que você tem, casado ou solteiro, entendeu? Pelo lar que você tem diante de seu pai e de sua mãe, entendeu? Pelo alguma coisa que você passou e viu algo que não era para você estar ali, mas você entrou pensando que alguém queria fazer de você feliz, e você fazer daquela pessoa feliz, mas viu alguma coisa que entrou, se a crença dela realmente não estava profunda, ou dele também, é sempre mulher e homem, aí agora tem que escolher aquela bondade, sabendo que aquilo não vem de Deus. O casamento, quando é selado por Deus, não existe, tem as provas, mas as provas é para você suportar e você ter a fé e passar por aquela prova. Porque pior do que isso, você vê o que aconteceu na vida de Jó. Jó não só teve um casamento, Jó não só teve, mostrando, quer dizer assim, o que eu falo de quantidade, Jó só teve um, mas não só foi aquela prova que Jesus mostrou dentro do casamento para Jó, daquela mulher, foi sobre a riqueza, foi sobre aquela bondade, aquela confiança, aquele amor, entendeu? Mas só que Jó casou com uma mulher que não tinha amor a Jó, e não tinha amor a Deus, tinha amor do que ela adquiriu diante de Jó, riqueza sem bondade. É isso que você deve fechar os olhos. Tudo que você tem hoje, tudo que nós temos hoje, é para nós administrar
mas nada que nós trouxemos, que nós não trouxemos nada, e para onde vai, nada levamos. É isso que eu tenho para dizer nesse estudo desta quarta-feira. Eu só tenho que agradecer a esse nosso Deus tão maravilhoso, a esse Pai tão poderoso, que traz esse assunto no capítulo de João, versículo 3, de 1 ao 7, mostrando a realidade sobre o batismo e o que não é batizado com o Espírito Santo. Mesmo que vamos falar sobre o lado daquele pai, daquela mãe, que leva aquela criancinha para ser batizado, a fé dele está em Deus, com certeza. Aquela fé dele está em Deus, do pai e da mãe, que é o fruto do Espírito Santo que Deus deu. Mas a Bíblia diz: quem crê e for batizado. O pai creu, a mãe creu, que levou o filhozinho para batizar. Os padrinhos, a pessoa que estava ali, tudo viram. Mas que foram batizar a criancinha, o que, meu Deus? Quando Jesus fala em quem crê e foi batizado, não é para pai e mãe, não. É para o fruto. O batismo é o filho. Tem que ensinar o caminho ao filho de onde deve andar. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, diz, e 22 do livro de... falando sobre isso também, entendeu? O rei Salomão, provérbio, ele fala sobre isso. Ensinar o caminho do filho de onde deve andar. Para ele ter o batismo, para ele ter o arrependimento, para ele ter a sabedoria, para ele ter o conforto, para ele ter o respeito, ele ter a educação, ele conhecer o poder de Deus, andar com Deus, e ele dar a resposta de Deus àqueles que perguntam acerca de um batismo. Por que tu fosse batizado? Tu não já fosse batizado quando era novinho? Ele pode dizer: eu não sei. Eu fui batizado quando era novinho porque você está me dizendo. Mas a Bíblia diz quem crê. Agora sim eu tive a crença minha essa de ser batizado, e fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui selado. Eu fui selado. Mesmo criancinha, aquelas que nascem, muitos já aconteceu. E a criancinha nasceu um dia, no outro morreu. É um anjinho de Deus que voltou para os braços do nosso Salvador. Mas o conhecimento do povo, que realmente não tem conhecimento adequado dentro da Bíblia, de meu filho morreu, pagã. O que é pagã? O que é pagã? Pagã? Pagã porque não pagou, para levar um pouquinho d'água na cabeça e ficar por isso mesmo. É isso. O que é pagã? Meu irmão, minha irmã, o batismo precisa você pagar não. Só precisa você ter amor. Só precisa nós ter amor, sinceridade para o nosso Salvador. Carece pagar não, de maneira nenhuma. Mas o dinheiro, entendeu? Se chama o menino morrer pagando, pagando o quê? Pagando, pagar. Você tem que pagar para jogar uma aguinha na cabeça daquela criancinha. Estou sendo contra nada, estou dizendo que a Bíblia aqui, ó, estou mostrando o que a palavra de Deus está dizendo aqui no livro de João, capítulo 3, de versículo de 1, você pode ter o versículo todo, até o 12, que você vai ver realmente se eu estou falando errado, e estou falando sobre quem batizou sem crença, pequeno ou grande, mostrando o que Jesus disse. Se fosse para a criancinha ter batizado, quando Maria saiu da manjedoura, Jesus e o pai podiam dizer: leva essa criancinha para ser batizado, mas ele não disse não. E Jesus também não precisava ser batizado, mas ele foi dar um exemplo. A palavra de Deus é exemplo para mim, para você, para esses pregadores que realmente vivem pregando, mas não está falando realmente o significado, nem o texto, o que é verdade. Só quer fazer quantidade, só quer fazer número, mas Jesus quer a qualidade. Por isso que vem o batismo do Espírito Santo, para você ter a sua qualidade, o seu procedimento, o seu amor diante de Deus, e saber que o batismo foi criado por Deus. Foi pelo homem, não foi por Deus. O homem tem realmente que se preparar para levar o batismo, esse homem consagrado ao Senhor, a Jesus Cristo, ao nosso Pai Salvador, ser homem consagrado. Um homem que realmente pega a Escritura Sagrada, veja ela de Gênesis, Apocalipse, e faça como Jeremias disse: achando as tuas palavras, Senhor, logo eu as comi, e ela dentro do meu coração se tornou alegria e gozo, porque está mostrando o que é a verdade. A verdade é quem? Cristo. E todos que lêem a Bíblia e conhecem Cristo, conhecem a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade, você não é liberto. Entendeu? Pedro andava com Jesus, era discípulo de Jesus, negou a Jesus 3 vezes. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro,
vai te converter. E quando tu te converter, porque tu sois convencido, não sois convertido. Quando te converter, apacenta as minhas ovelhas. Pedro só era convencido. Só era convencido. Quantos nas igrejas não tem Pedro? Quantos irmãos hoje não tem, é daquela convenção de Pedro? Não é convertido, só é convencido. Agora vem do grego ao aramaico, ao hebraico, a tudo, a todos. Aqueles que estudam, têm que estudar, mas tem que mostrar a prática, o significado, o texto e o contexto da Bíblia Sagrada. Não vai enrolar. O rolo era no tempo que não existia o papel, na época de Cristo, que escrevia com penazinha. Mas hoje existe o português, bem claro, sabe, corrigido por João Ferreira de Almeida, da Escritura Sagrada está aqui. Você se pede, eu me perdo, se quiser. Mas não porque não é sua sabedoria, porque se você conhece um celular hoje, dá nó nele, faz tudo no mundo, e não conheceu o poder de Deus, a Escritura Sagrada, uma coisa tão bonita, sabendo que nós temos uma salvação de graça. Por que acontece isso na vida da gente? Vamos esquecer o passado, vamos renunciar, vamos nascer de novo, vamos conversar com Deus, se ajoelhar nos pés de Deus, agradecer a noite pelo dia e agradecer o dia pela noite, orando, testemunhando, vivendo e mostrando em casa, mostrando ao pai, mostrando à mãe, mostrando à esposa como deve seguir nos caminhos da verdade que é Cristo. Ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Meus prezados amigos e irmãos, neste momento está chegando o término do meu estudo, mas eu só quero dizer para vocês e agradecer pelo horário tão maravilhoso, que vocês pararam talvez a alimentação para ouvir o que eu estou falando dentro da palavra de Deus. Quero mandar esse grande abraço para todos vocês e mais um abraço mais carinhoso para esses homens grandes, esses homens que fazem parte do YouTube, dessa empresa maravilhosa. Que Jesus abençoe no trabalho de vocês. Muito obrigado, só tenho que agradecer. A princesinha tem que agradecer. Eu finalizo aqui dizendo que a grandiosa amor, a paz do nosso Senhor, aquele que me trouxe, aquele que morreu por mim, por você, fez com que nós ressuscitar, fez com que a gente crescer, nós saber, nós dormir, se acordar e ver firmamento do sol, da lua, das estrelas, as nuvens andando, e nós ver com esses olhos, vai ver Cristo sim, mas quando tiver com um novo nascimento. Alguém que realmente pega no passado e fica porque meu pai morreu nessa lei, eu tenho que morrer nessa. Tire, meus queridos, meus amados. Eu sempre vou orar por vocês, porque realmente não é adequado você dizer isso. Você nasceu, mas não conheceu. Mas você hoje está conhecendo e você se perde se você quiser. Quero te agradecer e quero agradecer a todos os amados. Que a graça de Jesus reine no coração de vocês e que ligue para aqui sempre realmente dizendo alguma coisa que precise para o próximo programa. Nós estará junto, firmado, pegado na mão de Deus e dizendo: Senhor, eu estou pronto para te servir e morrer e ressuscitar para entrar no reino da glória junto com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Boa tarde, Caruaru.